Hoje vocês vão conhecer a trajetória e adquirir vários insights dessa profissional maravilhosa que circula por todas as tecnologias com tanta facilidade. Estou falando de Renata Ferreira, esse ser humano e essa cientista fantástica. Bem-vinda! O meu primeiro trabalho da vida, foi para uma empresa de laser. E aí comecei nessa empresa, foi ótimo, adquiri muito conhecimento na época. Nesse meio tempo aí eu fui para a Itália também com uma proposta de continuar trabalhando com tecnologia. E o que aconteceu? Tudo errado. Aí o que me ofereceram foi um trabalho de colheita de tomate na Itália. E aí, logo depois, eu falei, não vou ficar mais aqui, não é pra mim. Voltei pro Brasil, cheguei aqui, trabalho de vendas de injetáveis. Aí eu falei, uau, vamos vender injetáveis. Enquanto isso, eu já tinha formação como biomédica, eu já era formada em biomedicina. Quando eu entrei nessa empresa de injetáveis, eu resolvi fazer mestrado, porque eu sempre gostei de aula. Eu falei, nossa, eu preciso entrar num mestrado, já que eu tô aqui no Brasil, deu tudo errado lá fora. E o que te faz diferencial nessa história? O que você planta. Então, lá atrás, né, eu plantei meu mestrado. Até tomate ela plantou. Até tomate! Medical Business Cast acontecendo nesse momento aí no YouTube ou nas plataformas do Spotify. Aproveita que você vai adquirir um conteúdo de peso científico, técnico, de empreendedorismo. Como ser humano, você também vai ter muitas lições de vida e já compartilha esse conteúdo com as pessoas que você mais gosta. Afinal de contas, coisas grandes, coisas boas, informações preciosas, a gente compartilha com quem a gente ama. Certo? Combinado? E agora vocês vão saber quem que é a nossa convidada especial desse podcast de hoje. Primeiro, Natália Previato veio me ajudar a apresentar essa pessoa, essa convidada de peso pesado, científico, maravilhosa. Esse é um pacote completo, né? Ela é uma artista completa. Completa. Não vamos sufocar o artista, então. Me segura, tá? Que eu tenho muitas perguntas para fazer para ela. Pode deixar, vamos lá. Vamos lá! Hoje vocês vão conhecer a trajetória e adquirir vários insights dessa profissional maravilhosa que circula por todas as tecnologias com tanta facilidade que parece que ela entrou dentro de cada uma e construiu uma a uma, foi ligando todos os fios, ligando todos os pontos, mexendo em todos os parâmetros até elas saírem para o mercado. Eu estou falando de Renata Ferreira, esse ser humano e essa cientista fantástica. Bem-vinda! Menina. Caramba! Uau, obrigada. Começamos bem? Gostou? Nossa, dentro da máquina foi uau! Já tinham falado isso pra você? Não! Tá vendo? Só na Medical Sun. Só na Medical Sun. Uau, obrigada. Obrigada, Natália. Conta pra gente, que paixão é essa por tecnologia nesse nível que você tem, tão no detalhinho, como diz o nosso embaixador business, Joel J, no detalhinho. Gente, olha, pra falar isso eu tenho que contar um pouquinho de como foi o começo. Isso, favor, né? coloca aqui na mesa pra nós. Vamos colocar um começo. Sempre gostei de tecnologia. O meu primeiro trabalho da vida, foi para uma empresa de laser, a qual eu fazia alguns estudos da máquina também. É uma empresa italiana. Então eu comecei lá. Eu tinha aí 17 para 18 anos. Ontem. Ontem, logo ali. E aí comecei nessa empresa, foi ótimo, adquiri muito conhecimento na época. Tive também a possibilidade de ir para fora. Nesse meio tempo aí eu fui para a Itália também com uma proposta de continuar trabalhando com tecnologia. E o que aconteceu? Tudo errado. Que bom pra nós, voltou. Gente, quem a gente tem que agradecer por esse erro? Então, aí não deu nada certo lá. Acabei que não andou a vaga que era para ser lá na Itália e tudo. Aí o que me ofereceram foi
um trabalho de colheita de tomate na Itália. Pare o mundo! Pare o mundo que Eu eu vou quero descer. descer. Pra você ver. Gente, de engenheira Essa é nova. tecnológica, a gente quase teve uma, como fala, Um colhedora Leonardo, né? Um Leonardo da Um vida. Que ele Leonardo. colhia tomate antes de cantar. de cantar. Olha só. Gente, O nosso juro. Leonardo da tecnologia. Gente, foi exatamente dessa forma. Colhi tomate, fiquei. Na época eu tinha minha filha pequena. Então, trabalhava, foi muito sofrido aquela época, viu? E aí, logo depois, eu falei, não vou ficar mais aqui, não é pra mim, tal. Eu preciso ir pro Brasil, porque realmente a gente tem uma ilusão lá fora que muitas vezes não é o que realmente acontece. Voltei pro Brasil, cheguei aqui, o que que veio pra mim? Procurando trabalhos. Falei, e agora? O que que eu vou fazer? Aí falei, poxa, tinha um trabalho de vendas de injetáveis. Aí eu falei, uau, vamos vender injetáveis. Preenchedor de ácido hialurônico. Falei, Ok. vamos trabalhar com isso. Consegui um trabalho numa empresa bem conhecida. Comecei a vender injetáveis. Comecei a fazer um network aí, né? Enquanto isso, eu já tinha formação como biomédica, eu já era formada em biomedicina. Quando eu entrei nessa empresa de injetáveis, eu resolvi fazer mestrado, porque eu sempre gostei de aula. Eu falei, nossa, eu preciso entrar num mestrado, já que eu tô aqui no Brasil, deu tudo errado lá fora, então vamos. Então, eu entrei nessa empresa de injetáveis, fui fazendo o meu mestrado, o Vou meu te mestrado em pausar. tecnologia. Eu vou te pausar só porque as pessoas precisam entender uma coisa dentro dessa jornada de sucesso. Quando ela estava achando que nada estava dando certo e já que ela tinha achado um emprego para vender injetáveis, ela resolveu fazer um mestrado. Então, quando a pessoa tá lá embaixo, assim, meio down e tudo mais, o insight que ela teve foi de estudar mais. Então, se você tá aí, sentado ou deitado na sua cama, achando que as coisas vão mudar, porque um dia alguém vai aparecer na sua vida e falar: olha, eu tenho o emprego dos seus sonhos, eu já estudei por você e tudo mais, reavalie todos os seus passos, porque é num momento onde a gente está lá no deserto, como a gente já ouviu Priscila Ferrari falando, que ou a gente coloca mais ferramentas para a gente subir, ou a gente vai continuar no limbo, né? Com certeza, sim. Melhor frase é essa. Então, assim, quando você tá na parte que você acha que a sua vida não tem mais pra onde ir, você fala, poxa, porque eu podia ter um pensamento de eu sou biomédica, o que que eu vou vender injetáveis? As pessoas me perguntavam isso, sabia? E assim, às vezes até mexe com a sua capacidade. Nossa, será que eu sou tão ruim assim, né? Não tô no mercado. Porque hoje o mercado te joga vários biomédicos, vários fisioterapeutas, vários profissionais esteticistas, enfim, te joga uma quantidade de pessoas. E o que que te faz diferencial nessa história? O que você planta. Então, lá atrás, né, eu plantei meu Até mestrado. tomate ela plantou. Até tomate! Exato. Então, eu não tinha. E foi muito bom, porque eu não tinha essa coisa do. Já que eu sou biomédica, eu só quero clínicas bem conceituadas para que eu trabalhe. Não, eu vim de uma colheita de tomate, gente. Isso, Então, isso, quando você achava que era só uma colheita de tomate, isso já estava preparando o teu ego para coisas grandes que iam acontecer, né? exatamente. Total. E é bem isso. E aí, fiz o mestrado. O mestrado durou 2 anos. Tive a honra de ser no Instituto IPEM, lá na USP. Então, a gente mexe com pesquisas nucleares, energéticas. Então, é um campo muito legal, muito bacana. E para mim também foi um sonho, porque a USP realmente é uma referência quando a gente fala em pesquisa. Então, fui para lá, fiz meu mestrado. E enquanto isso, vendia minhas seringas de ácido hialurônico. Tinha que bater minhas metas, né? E hoje eu vejo que a dificuldade dos profissionais colocarem metas também como empreendedores, né? Porque eu falo, poxa, até nisso foi bom eu ter entrado na indústria, porque hoje eu direciono metas na minha vida e na minha empresa. Sem metas, a gente não consegue. E às vezes você vira e fala, poxa, mas por que que eu não ganho tanto dinheiro quanto a fulana? Por que que eu não faturo X como a ciclana fala? Muitas vezes você não pôs metas na sua vida. Então, assim, Tá deixando a vida levar, né? tá deixando a vida levar. Se eu atender um paciente, tudo bem. Se eu atender um dia sim, um dia não, tudo bem. Então, esse tudo bem vai te deixando lá para trás, né? E não vai te diferenciando. Então, foi muito bom, aprendi muito com essas empresas, as empresas que eu passei. Depois, eu acabei indo para uma outra empresa. E tudo isso me gerou network, um network extremamente forte. Conheci pessoas muito competentes, pessoas de referências na harmonização,
tanto na área de tecnologia quanto nas áreas de injetáveis. Então, assim, para mim foi ótimo, foi um aprendizado. Passando isso, eu terminei meu mestrado. Terminei meu mestrado nessa caminhada. Aí eu falei, nossa, agora eu preciso focar em algo. Tudo bem que eu fiz o mestrado, eu quero ir para docência. Mas por que não uma segunda graduação? Eu falei, eu gosto de tecnologia, eu me enxergo em tecnologias. Então eu vou fazer física. Entrei na faculdade, né, e fiz a física, fiz bacharelado em física. Podia ter feito a licenciatura também, poderia, mas teria mais anos. Acabei tendo bebê, aí eu falei, não, não vou continuar. Então, fiz a segunda faculdade, que foi a física, me formei. Nesse meio tempo, tudo foi acontecendo, né? Então, desde o final do meu mestrado até o início até o final da última graduação, né, da física, começou a ter os convites para que eu desse aula nas universidades que eu tinha esses contatos, esses networks, né? Então, as pessoas me conheciam, me colocavam para dar aula de tecnologia. Tecnologia aqui. Viam que eu fazia física aqui e tal. Então, eu comecei a aumentar o meu leque aí de possibilidades. Aí, obviamente, veio um outro convite baseado em intercorrências com tecnologias. O Conselho Federal de Biomedicina me sinalizou que precisava de uma pessoa que tivesse embasamento científico e conhecesse sobre tecnologias para que a gente se posicionasse em relação a algumas intercorrências que vinham acontecendo. Aí fui convidada, fui lá de todo bom grado em Brasília, participei de uma pauta de N situações. Quando eu voltei de Brasília, veio o convite para entrar na comissão de biomedicina estética, né? Hoje, lá dentro, eu que atuo basicamente com as dúvidas em relação à tecnologia, até qual é o limite do biomédico em atuação. E as coisas estão acontecendo, a Medical Sun está acontecendo. E veio vários convites e eu sou muito grata a toda essa jornada, esse caminho que eu percorri até aqui. Minhas costas estão doendo depois desse currículo. Uma Aí bagagem aconteceu gigantesca. isso, aí eu fui chamada para isso, aí eu fui convidada para aquilo, aí eu fui. Gente, agora, dentro de toda essa sua história com a tecnologia, existe alguma que é sua paixão, assim? As que você fale assim, olha, eu gosto do laser de comprimento de onda tal, ou eu gosto mais de um ultrassom microfocado. O que te brilha mais os olhos? É difícil, né? Porque quando a gente Muito. fala em filho, eu tenho 2 filhos. Se alguém me perguntar qual que você gosta mais, eu vou falar, eu gosto dos 2. Aham. Né? Então, hoje, eu vou ser bem sincera, eu gosto de todos, porque a gente lida com todos e todos têm uma forma diferente, né, da gente trabalhar, um mecanismo diferente de se pensar, né? As pessoas acham que é tudo igual, efeito térmico, vai lesar, vai causar algum dano no tecido, alguma associação com o cromóforo-alvo e vai gerar algo. Não, gente, cada um tem a sua especialidade ali. Não é só isso, não é só uma interação cromóforo, comprimento de onda. Tem N coisas por trás. Mas assim, lá atrás, lembra que eu falei para você que eu comecei numa empresa? E eu comecei lá em 2010 falando de laser de CO2. Então, falar para você assim, qual que foi o meu começo e hoje eu vejo a proporção que ele tem tomado, então seria o CO2. Que é uma tecnologia ouro que, como você disse, né, lá atrás você começou a trabalhar com ele, e hoje ele é ainda uma tecnologia mega consagrada e presente nas melhores clínicas de estética e de saúde do Brasil e do mundo. Então, o laser de CO2, ele é aquela tecnologia que não cai, que não é só um boom, que não é só um momento, né? Não. Prova disso é você identificar que ele está aí há mais de 40 anos. Então, assim, se a gente fala uma tecnologia de 40 anos, 40 que ela só tem, né, igual a minha palestra na Medical Sun, no Estética Inclusive, eu vou falar sobre CO2, uma tecnologia atemporal. Atemporal é a palavra. Então, assim, ela não vai sair de moda, não tem essa coisa de, é modinha e tal. Não, ela vai ficar. E, realmente, os melhores consultórios, eles têm que precisam ter o CO2. Porque o CO2, ele vai te entregar resultado, o CO2, ele vai te entregar a expectativa do seu paciente, que hoje é tão difícil a gente trabalhar, quando fala em tecnologia, o CO2 te dá. Então, assim, imagina, você ter uma Ferrari dentro do seu consultório. É isso. Né? E hoje, realmente, é uma tecnologia, para mim, premium.
As demais também têm o seu valor, também têm as suas características importantes, mas sem dúvida, o CO2, para mim, é a Ferrari do consultório. E ele se consolida ainda mais quando ele acompanha as tendências do mercado, quando a gente fala que ele não é só mais face. Ele Não. vai para o corpo, ele vai para a estética Íntima. íntima. O Egon, ele tem as ponteiras ginecológicas para a gente conseguir trabalhar as queixas ginecológicas. Ele consegue trabalhar cicatrizes corporais, ele consegue trabalhar estrias, ele consegue trabalhar flacidez, e aí ele vai para um rejuvenescimento facial e ele só cresce, Ele é né? Uma premium. tecnologia que cresce, Sim. cresce dentro do consultório. Sim, sim. E aí você acaba pegando um nicho completo, né? E hoje, qual paciente que não quer algo completo? Né? E visando também como profissional, eu quero na minha clínica uma tecnologia que vai me pegar vários braços ali. Que meu paciente que tiver uma cicatriz hipertrófica venha, eu consiga tratar. Que ele tenha uma queixa de cicatriz de acne, eu consiga tratar. Que ele tenha flacidez de pálpebra superior e inferior e eu consiga tratar. Então, assim, gente, e ele é realmente estrias, para flacidez também. Então, ele é realmente o principal hoje, e eu falo também na parte científica. O CO2 fracionado, se não é o que mais tem, é o segundo que mais tem, Artigos embasamento científicos. científico. Então, assim, embasamento científico em relação a que a tecnologia realmente entrega o que ela promete, as mínimas intercorrências, tá? Então, assim, obviamente, o profissional ele tem que estar capacitado para isso. Mas são poucas intercorrências se você trabalhar ele de forma perfeita, impecável. Porque hoje o CO2 é a tecnologia que, na minha opinião, é que mais me dá informação. Então, isso que ele acaba se diferenciando. O ego, ele me dá várias informações. Ah, eu quero tal profundidade, eu quero tal nível de retração, eu quero tal nível de potência. Ele não é um aparelho só que você aperta o liga, o Protocolo stand-by, o protocolo 1, 2. Não, eu manipulo o que eu quero trabalhar. Então, eu gosto disso. E nós não podemos esquecer que ele é um laser cirúrgico. Então, Sim. dentro de todas as indicações, nós também temos o corte a laser, né? O Egon entra Exatamente. muito bem, a gente sabe dos benefícios que é ter isso dentro de um centro cirúrgico. Então, Sim. realmente é uma tecnologia Total. completa e multidisciplinar. Exatamente. Segurança, o corte cirúrgico dele te deixa muito seguro de trabalhar. As Diminui pessoas o acham que sangramento, não. né? E isso diminui o sangramento. Eu trabalho em centro cirúrgico com uma equipe de cirurgia plástica e eu também coloco laser de CO2, né, nos pacientes. É óbvio que no centro cirúrgico o médico faz o corte e eu trabalho com a parte dele fracionada. Então, a gente se coloca numa equipe multidisciplinar. No centro cirúrgico, realmente, as pessoas acham que por ser um laser, demanda mais destreza manual. Mas por incrível que pareça, quando você tem a profundidade correta, quando você tem tudo na sua mão, fica muito mais fácil. Então, para o médico também, né, o modo cirúrgico, como você mesmo falou, fica um procedimento muito mais seguro, né, pela questão do sangramento, e muito mais tecnológico, sabe? Ao invés de você vir com um eletrocautério, né, um cauterizador, e vir ali fazendo um bisturi elétrico, fazendo corte. Né? Então fica mais tecnológico e muito mais. É muito mais fácil de trabalhar, viu, também. E eu não ia dar esse spoiler, mas eu já vou dar esse spoiler, porque olha o tamanho da minha boca, eu não me aguento, né, gente? Eu saio soltando as fofocas por aí. E nós teremos artigo científico com a doutora Renata para vocês sobre o Egon. Então, preparem, porque vai vir um artigo científico no detalhe do detalhe, porque é assim que ela é assim que ela sabe ser. Então, vai vir resultados muito maravilhosos para vocês entenderem. Ainda sobre laser, e se você quiser continuar no Egon ou se você quiser expandir o teu portfólio, é diferente a rentabilização de um profissional que trabalha com tecnologia e de um profissional que escolhe, de repente, só trabalhar com um injetável, que também tem uma boa rentabilização, né? A gente sabe dessa questão do mercado, mas o que diferencia, não só de rentabilização, mas no processo total, quando você faz essas associações? Não, perfeito. Eu acho que primeiro é o profissional entender qual é o nicho que ele quer. Hoje na minha clínica, vou dizer para você aí que 20% é injetável, o restante é tecnologia. Olha só. Uau! E assim, quando a gente fala entender, porque você pode te entregar os injetáveis para o paciente, porque a gente sabe que hoje é um mercado que gira, as pessoas são mediatistas e tal.
Só que isso tem caído um pouquinho por terra, eu vejo, principalmente quando tem algumas empresas que fazem o avanço da tecnologia até 2028, né? Então, hoje as pessoas elas não querem aquela face mais preenchida, elas querem menos bioestimuladores de colágeno, elas querem coisas mais naturais, não que o bioestimulador não seja, mas assim, elas querem coisas mais naturais que não tenham que colocar nenhum dispositivo ali na face do paciente, do que propriamente aquela face que é transformada. Menos Então, pillow face, mais quiet beauty. boa, é isso. Ou slow aging, né? Que Boa. é um termo que foi apresentado no Congresso em Mônaco e fez todo sentido, né? Total. É saber que você vai envelhecer, mas envelhecer de uma forma onde a gente consiga Isso. retardar coisas que você não gosta. Exato. Então, esse é o ponto que vocês falaram. Então, hoje a gente vê esse mercado realmente acontecendo, principalmente quem é muito da tecnologia. Então, os pacientes, eles têm ido atrás, por isso você vê o aumento na venda de tecnologias, né? Não é agora uma coisa de que, só compra quem realmente tem um poder aquisitivo alto. Não, hoje tecnologia, a pessoa que quer entregar o melhor para o paciente dele, esse padrão, né, de envelhecer bem, ele vai investir, né? E a rentabilidade vem, né? Como que ela vem? Ela vem por quê? Porque hoje eu vou falar como eu trabalho, tá? Hoje existe mercado de alocação de máquinas, né? De locação, e temos o mercado de venda. Quando você tem o equipamento na sua clínica, é muito mais fácil você trabalhar com uma medida de vendas para o seu paciente recorrente. Então, hoje eu vejo que a venda recorrente ela é extremamente importante para o paciente. Às vezes ele não quer comprometer o cartão de crédito dele, e você quer que esse paciente faça uma tecnologia, vamos lá, a cada 3 meses, 4 meses. Só que aí você fala, poxa, mas eu vou fazer hoje, só daqui 4 meses que eu vou atender meu paciente? Sim, mas não quer dizer que você só vai ganhar dinheiro daqui 4 meses. Essa venda recorrente vai fazer com que você feche um valor. Esse valor, você vai ficar com ele 1 ano, esse paciente pagando esse valor, e ele vindo no seu consultório 3 vezes aí no ano. É como se você já vendesse para ele, então, um plano de tratamento anual, Exato. garantindo que não fique na mão dele a escolha de quando é que ele retorna para você. Exato. Olha que legal esse entendimento e essa pílula que ela traz pra gente, né? Compra recorrente, traçar um plano de tratamento anual. E a tecnologia te permite fazer isso, né? Não Total. só, mesmo você tendo uma única tecnologia ou você tendo várias Várias. tecnologias. É que conforme você vendo que esse modelo de negócio funciona, você vai começar a adquirir outras. Por quê? Porque nem sempre vai ser um paciente que só quer CO2. Vai ter um paciente que quer ultrassom microfocado, que hoje está em alta também. Super em alta, né? Então, assim, isso também faz com que você comece a repensar, né, nesse plano de negócio, que você faz o tratamento do seu paciente. E aí você pode colocar injetáveis, você pode colocar as tecnologias. Óbvio, tecnologia sempre, porque ela é o começo de tudo, na minha opinião. E o restante você vai só agregando valor, né? Então, acho que funciona. Na clínica funciona, e quando eu consegui mudar essa chavinha, foi onde realmente eu consegui ter mais pacientes. Você teve medo de comprar a tecnologia? Tive, todo mundo tem, né? É um investimento, né? Só que quando eu fui pra fora, eu também tive medo. E eu fui. Com medo mesmo. E muitas vezes, né, no começo é muito difícil. Quando a gente abre um negócio, não é 1 ano para que aquilo te dê retorno. Gente, é 1 ano, no mínimo. Então, assim, vai com medo mesmo. Não tem essa coisa de a opção de. É aquilo. Quando você sabe que você é bom, que você é capaz, que mesmo que vai ter altos e baixos ali, as coisas vão acontecer, gente, o negócio flui, o negócio vai, acontece. Então, medo sempre. Mas vai com medo mesmo. E a gente entende que o paciente da estética, ele não tem alta. Não. Então, se você for uma boa profissional, tiver ali suas ferramentas, alta tecnologia, como a doutora mesmo falou, eu já tenho aí um planejamento anual com o meu paciente. O Sim. paciente dentro do seu consultório, ele é um paciente que já confia, já conhece o seu trabalho. Então, ele vai fechar outra tecnologia que você vai ofertar, outra área. Então, ele fez face, amanhã ele está fazendo corpo com você. É algo que é muito rentável para nós dentro da estética. O paciente não tem alta, então ele confia no teu trabalho, ele faz mais sessões, fecha mais tecnologias e ele está contigo sempre no consultório. E isso até
se a gente colocar que, vamos colocar aí que começo do ano, janeiro, é um mês que a gente tem mais contas aí para pagar. Sim. Se você tem uma venda recorrente, você não sofre nesse mês. Agora, se você ficar esperando para que o paciente vai fechar, será que ele vai fechar? Se você não vende essa ideia para ele, que é importante ele ter o ano todo, ele vai ter que fazer botox, ele vai ter que fazer a tecnologia, ele vai ter que fazer isso, isso e isso. Se você mesmo consegue domar esse planejamento, sabe? Ao paciente não. Sim, você como empresa não vai sofrer nesses meses que você acha que não vai ter pacientes, porque eles não querem gastar, ou enfim. Porque você já planejou o ano todo, então você já se planejou naquela data. E tá tudo certo. Então isso acontece. Eu fiz um cálculo bobo em relação ao ego. Até quando eu cheguei, até comentei com vocês. Bota na mesa pro pessoal saber desse cálculo bobo. Vocês vão ver que bobo, gente. Sabe por quê? Porque a gente não é treinado a fazer negócio, né? Nós não somos treinados a fazer negócio. A gente é treinado assim, a gente sabe fazer lá, tecnologia, o injetável. Uma dor do profissional da saúde. É uma dor. É uma dor assim. E as pessoas, quando elas começam a enxergar isso, aí faz sentido. Porque muita gente ainda não enxergou. Né? Que isso é péssimo. Mesmo que a gente fale, muita gente não enxerga. Usa a mesma conta da empresa, do pessoal. Não tem Prolabore. Não tem nada. Não tem DRE. Não. E eu vou te falar, eu conheço muitos médicos, multidisciplinares, enfim, todos. Quando a gente começa a pôr na ponta do lápis, você fala, uau. Agora, se você não coloca, as coisas não acontecem. E você não entende nem o porquê que não acontece. Então, quando você fala assim, do medo. Eu tenho medo de tecnologia? Tenho. Mas se eu consigo sentar e fazer os meus números, você vai ver que não dá medo. Vamos lá. Eu fiz uma conta boba. Hoje, se fizermos aí... Vou fazer em cima do Egon. Tá. Porque o Egon É a sua paixão. é a minha paixão. Vai. Vamos falar que ele gira aí em torno de 270 mil. 270 mil o aparelho, né? Vamos entender aí... Vamos fazer um cálculo bem bobo, assim, bem baixo. Continha de padaria. Continha de padaria. Hoje, óbvio que valor é algo que... Valor, não preço. Valor é algo que você, profissional, coloca o seu valor e tá tudo bem. Tem profissionais que vão colocar uma sessão aí, R$500. Teremos profissionais que vão colocar 2.500. Teremos profissionais que vão colocar R$5.000 uma sessão do Ego. E tá tudo bem, cada um põe o seu valor. Vamos pensar que eu faça uma venda recorrente, que eu queira que esse paciente fique comigo durante um ano, que ele vai fazer aí umas 3 sessões de Egon no ano, que hoje a média aí, a cada 3, 4 meses, o mesmo paciente pode fazer até 3 sessões por ano, é o que a gente indica. Se a gente colocar R$500, se a gente vender como uma venda recorrente, com custo de máquina, de tarará, tarará. E é baixo esse valor de sessão, Isso que hein? eu tô colocando baixo. baixo. Você tá jogando bem bobo esse Eu tô cálculo. colocando bobo, porque assim, as pessoas às vezes falam, mas você vai calcular em cima de 2.000. Eu não tenho esse valor, o paciente não paga isso. Às vezes é uma região que ele não vai desembolsar esse valor. Então eu vou colocar um valor bobo. E a gente tá falando de uma área só, porque o paciente faz o rosto, faz a Uma área mão, toda. mas vamos no básico do básico. Do básico do Pior zero. cenário. Pior cenário. cenário. Pior, você inventou que você vai cobrar aí 1.500 dele por ano. 3 Gente. sessões de R$500, 1.500 por ano. Por Ok. ano. Tudo bem que aqui a gente vai colocar algumas taxinhas de máquina e tal. Gente, 1.500. Se você falar R$500, se eu for num restaurante, a gente acaba gastando isso, gente, com família e tal. Então, assim, não é algo impossível. Então, 1.500. Vamos colocar que um paciente você fez essa venda recorrente. Se você tiver um paciente todos os dias, eu colocando aí 22 dias, tá? No mês. De segunda a sexta, não coloquei sábado. Claro. Que você colocou a sua meta, que é um paciente, você tem que fechar R$1.500 todos os dias com ele de segunda a sexta. Sua meta. Um paciente. Um paciente. Todos os dias. Por 22 dias, de segunda a sexta, a gente tá falando de uma entrada de R$33.000. R$33.000 desse um paciente. Renata, beleza. Então, 33.000, você tá falando que se eu tiver um paciente recorrente todos os dias em 22 dias. Quanto que eu preciso de pacientes para que eu consiga pagar essa máquina? Se ela me rentabilizou 33.000,
Obviamente, Renato, mas você não tá colocando o custo de consultório, tal. Não, eu tô colocando que inicialmente você vai começar a trabalhar e você vai pagar sua máquina, porque essa é a intenção, É o né? payback da máquina. É o playback da máquina. Então, vamos lá, 33 mil. Se eu colocar aí, vezes, vamos colocar em 6, em 8 meses, 33 vezes, em 8 meses, se eu tiver trabalhar dessa mesma forma, um paciente de segunda a sexta-feira, 22 dias, nem o sábado, em 8 meses eu consigo pagar minha máquina. Payback rapidíssimo para um investimento que às vezes parece tão alto e tão inalcançável. Exatamente. Isso eu tô fazendo um paciente de segunda a sexta-feira, você fechando, em 8 meses, você paga a sua máquina. Gente, é um mar de possibilidades. Óbvio que você não vai fechar um paciente por dia. Você pode sim fechar vários pacientes no mesmo dia. E se você continua com essa recorrência de paciente até o fim do ano, em 8 meses você pagou a tua máquina, 8, 9, 10, 11, 12, coloca esses 30 e pouco vezes 4 meses aí para você ver teu lucro. Vamos ver um lucro depois que você já pagou. Isso. 33 vezes Vezes 4. 4, isso. 132 mil. Já dá pra dar entrada no 132 mil de MPT. lucro no Já dá pra primeiro entrar ano no de primeiro uma ano. tecnologia Sim. que é consolidada desde a década de 60. Exatamente. Sim, Que vai te dar incrível. resultado. Uhum. E você acha Por que não muitos vale a anos. pena? Por muitos anos. Sim. E aí, às vezes, a pessoa vem e fala assim pra mim, mas, por que que eu vou investir? A tecnologia muda toda vez. Todo ano muda, tem algo novo. Gente, as pessoas... Lembra que a gente teve uma conversa disso? Por que que quando você vai lá e compra 200 seringas de ácido hialurônico, você não pensa isso? Perfeito. Você vai usar a sua seringa, acabou seu investimento e você teve a lucratividade disso. Show de bola. Pode jogar a seringa no lixo. Por que que você não faz isso com tecnologia? Por que que você não usa, extrai o máximo dessa máquina, vende o máximo que você consegue, rentabiliza isso? Ano que vem, se tiver um novo lançamento, você vai investir de novo. Essa é a visão. Pega esse mindset e faz o seguinte: muda de nível a partir desse podcast. Começa a pensar igual gente grande. Porque pra gente ser gente grande, primeiro a gente precisa parecer e se comportar como se fôssemos gente grande. E a partir daí a gente vai conseguindo evoluir até a gente chegar na nossa meta, que precisa ser tratada, que precisa ser clara. A partir disso, gente, quando você entende, quando você se torna dentro de você primeiro, para depois para o mundo grande, você vai entender que a estética ela exige inovação. E aí, a partir do momento que você trabalha com tecnologia, começa a ser viciante porque é verdadeiro e é rentável. Você vai adquirir a sua primeira tecnologia, você vai entender esse caminho, esse payback rápido, essa necessidade do cliente. Aí você já tem o lucro, você já começa a investir na sua segunda, na sua terceira, na sua quarta. E você vai parar de ter essa sensação de que parece que todo mundo consegue ter uma ou várias tecnologias e você está engatinhando ainda no mercado, está deixando dinheiro na mesa com medo de fazer um investimento. Exato. E a tecnologia evolui, bacana. Mas quem compra um laser de CO2, ele tá há 60 anos no mercado? Não tem como se arrepender de algo desse tipo. E como um O que ultrassom consome microfocado? só associa. Sim, e ultrassom microfocado? Perfeito. Quando que a gente vai ter uma tecnologia que vai fazer lifting facial não cirúrgico? Vai entregar para o paciente, ao invés dele ir lá fazer um lifting cirúrgico, ele vai ter uma tecnologia que faz a mesma situação, ele vai envelhecer bem. Você acha que isso vai sair de moda? Gente, não vai sair de moda, não vai sair de nunca. moda. E com todas essas indicações, né? Face, corpo. íntima. É tudo por é isso que aplicável. Tudo é o aplicável. nosso Ultramed MPT estourou, explodiu, lançou, Pronto. esgotou, repõe, esgota, repõe, esgota, e assim vai, né? É isso. E o CO2 repõe, esgota a fila de espera, quando vai lançar já está todo vendido, e é esse sucesso, não acaba, é um ciclo que não Exato. acaba. Então, porque talvez as pessoas tenham entendido essa situação, que você precisa dar o passo. Se você não der o passo, as outras pessoas vão dar, né? Então a gente vai ficando, o profissional que não faz isso vai ficando lá atrás. E faz parte do mercado, né? Então, aí eu entro numa questão, qual profissional você quer ser? O de alta performance? O profissional de elite? Ou você quer ser aquele lá de trás que vai todo mundo se formar junto, vai jogar um monte de profissional pro mercado?
E aí? Mais um no meio da multidão. Mais um no meio da multidão. Então, um profissional de elite, na minha opinião, é isso. Eu não tenho mais dúvidas, não tenho mais perguntas. Nossa. Só quero logo o próximo curso dela pra Por gente favor. ir lá consumir esse conhecimento. E você, que tipo de profissional você quer se tornar? Eu não sei em que nível você está, mas já sei que a partir desse podcast você foi para o próximo nível junto com a gente. Eu fui para um próximo nível. Você foi para um próximo nível, né, Nath? Com certeza. Eu também. E olha aí, dona Renata indo para o próximo nível junto com a Medical Sun. Então, para a gente finalizar, vamos fazer aquela brincadeira? Vamos que agora eu acho que eu aprendi, hein? Rê, depois dessa chuva de conhecimento, vem aqui, né, uma maneira da gente terminar de modo mais tranquilo, de modo mais leve. A gente quer saber aí de você respondendo perguntas com uma palavra. Então, a gente vai falar 2 palavras Tá. que são escolhas da vida ou do trabalho e tudo mais. E você vai dizer qual você prefere. Tá, você vai me dar opção. Eu te dou 2 opções, Tá você só responde com uma opção, não precisa justificar. A Natália Perfeito. te dá 2 opções e você vai respondendo, ok? Bate Fechado. bola, assim. Já fizeram isso com você? Não, primeira vez. Olha, Tudo tem uma primeira vez nessa vida. É ótimo. Então vamos lá. Modo agressivo ou modo soft? Modo agressivo. Eu vou deixar mais leve. Praia ou campo? Campo. Samba ou rock? Ah, um rock. Laser ou ultrassom microfocado? Laser. Na veia. Palestra ou clínica? Palestra. E Frio ou calor? Vamos pegar leve. Frio. Nossa, Nath, super calminha. Meu. E para finalizar, uma escolha muito fácil. Laiane ou Natália? Gente, Essa é a tchau, múltipla escolha. muito Obrigada. Gente, obrigada, foi ótimo. Um beijo pra você. E assim a gente termina de maneira leve, da maneira como a gente sempre gostou de trabalhar com pessoas especiais, com conversas ousadas, porém com muita ciência. Sem mentiras, portas abertas e evoluindo todo mundo junto com a Medical Sun, a empresa que mais cresce no Brasil, no mundo e quer que você cresça junto com a gente. Não perca o nosso próximo episódio, porque vai ter com certeza mais um profissional, mais um convidado extraordinário. Até lá!